reunidos como igreja, o corpo de Cristo, para juntos adorar ao Senhor, aprendermos com o Espírito Santo, que é o único que pode realmente nos ensinar todas as coisas. Aqui nós compartilhamos a palavra de Deus, a forma que o Espírito Santo de Deus ali administra em cada coração, mas para entrar no seu coração não é eu, não é as minhas palavras, mas é o próprio Espírito Santo, o próprio Deus, né, que pode mover tanto os nossos pensamentos, a intenção do coração, enfim, todas as coisas, amém? Nós estamos numa ativação, né, estamos numa série, veio aí, né, o meu esposo, a missionária Aline, e agora eu depois mais o nosso pastor, e cada um trazendo um pouco de uma ativação espiritual para a nossa vida. E eu quero também falar um pouquinho sobre isso. É uma série de ativação espiritual. Ative sua fé para uma vida extraordinária. Esse foi o tema que me deram. Ative a sua fé para uma vida extraordinária. O tema dessa mensagem eu quero colocar dessa forma: o esforço antecede a excelência. O esforço, grave no seu coração, o esforço antecede a excelência, amém? Extraordinária, abre a sua Bíblia que a gente vai pegar um texto aí, de pontapé inicial, no livro de Mateus, no capítulo 11 e o versículo 12. Mateus 11, versículo 12, aleluia, que logo, logo nós estaremos lendo. Então, se você quiser deixar aberto aí na sua Bíblia, amém? Uma ativação para uma vida extraordinária. Eu quero compartilhar com os irmãos algo que eu estudei, pesquisei esta semana, para compartilhar com os irmãos nesta noite. Nós queremos tanto uma ativação, e eu quero compartilhar uma ferramenta que pode ativar todas as áreas da sua vida. Irmã, existe? Existe. Apenas uma ferramenta, ela vai ser capaz de ativar a sua vida em todas as áreas, seja ela espiritual, financeira, familiar, física, enfim, em todas as áreas da tua vida. Você vai sair daqui hoje com esta ferramenta para ativar a sua vida, amém? Extraordinário, o que quer dizer extraordinário? Eu fui pesquisar, irmãos, para compartilhar com os irmãos. Extraordinário significa que não segue o que é usual ou costumeiro, que não está programado ou previsto, que está muito além do comum, que é excepcional, que não se adequa ao costume geral ou característica do que é raro. É de um teor extremo, em elevado grau, que se distingue, quer dizer, se destaca entre os indivíduos possuidores de uma mesma atividade, profissão, enfim. Algo apresentado fora do normal, da programação, algo merecedor de admiração. Para obter uma vida extraordinária, precisamos viver uma vida de excelência. E para vivermos uma vida de excelência, tem algo que antecede a excelência, que é o esforço. O esforço sempre vai anteceder a excelência. E lá no livro de Mateus, que eu falei para os irmãos que nós estaríamos lendo, no versículo 11, o capítulo 12, diz assim, na tradição da minha Bíblia: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderarão dele. Eu sei que em várias tradições bíblicas está escrito que o reino do céu é tomado à força, mas a minha tradição está escrito é tomado pelo esforço. E tem uma diferença, e é quase a mesma coisa. Eu fui pesquisar o significado de força e esforço, e vi que tem uma ligação muito próxima, esses dois significados de esforço e de força. Excelência não se trata de ser perfeito, é algo em fazer as coisas da melhor forma possível. Às vezes nós achamos que não vamos conseguir ter uma vida de excelência, porque nós achamos que excelência é uma perfeição. Mas excelência não é uma perfeição. Excelência é você fazer as coisas da melhor forma possível. E a excelência, ela só vem mediante ao esforço. Nada na nossa vida sem esforço nós vamos alcançar. Seja ela profissional, espiritual, física, em todas as áreas da nossa vida.
Por isso que Jesus escreve que o reino dos céus ele é tomado pelo esforço e não pela força, no significado central. Por quê? Tem dias, irmãos, vamos falar a verdade. O dia que você está enfermo, ou o dia que você está passando por uma prova ferrenha, falta de dinheiro e tantas outras coisas que assolam algumas fases da nossa vida. Porque a nossa vida, por mais que somos cristãos e cremos no Deus da providência, que cuida e zela pelas nossas vidas, nós estamos sujeitos a passar processos de adversidades, processos na nossa vida de enfermidade, de tantas outras coisas que nos sobrevêm. E isso não é falta de fé. Não é falta de fé. No livro de, olha que interessante, no livro de Marcos, no capítulo 9, e o versículo 14 a seguir, vai nos contar uma história da cura de um jovem possesso. Um jovem que se encontrava endemoniado, possesso, e que os discípulos de Jesus não conseguiram expulsar aqueles demônios. E quando ele se deparou com Jesus, ali, ele falou para Jesus, e mais embaixo, imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas, eu creio, mas ajuda-me na minha falta de fé. Então há momentos que nós temos a falta de fé também. Então eu poderia dizer assim, você não está prosperando porque você não tem fé, ou tal. Não. Existe processo na nossa vida, que a nossa fé está lá elevada, né? Que a gente está na bonança, sabe, tem saúde, tem dinheiro no bolso, e é coisa linda, e maravilha. Mas existe processo na nossa vida que nós estamos doentes, desempregados, vivendo uma vida conjugal, às vezes não aquela que esperávamos, e tantas outras coisas que nos sobrevêm. Mas como ativar isso na minha vida para o lado positivo? Se esforçando. Não tem outro caminho, irmãos. A gente pode orar, a gente pode jejuar, mas se nós não nos esforçarmos, não tiver uma excelência naquilo que praticamos, nós nunca vamos chegar no objetivo que Deus preparou para a igreja. Nós nunca vamos chegar a alcançar o objetivo que Deus quer para a nossa vida, seja ela como esposa, como marido, como profissional. Como profissional, nós nunca devemos parar de estudar, não é fato. Se você vai se formar, igual a nossa irmã Stephanie, que vai ser a nossa médica aqui, glória, em breve, né? As nossas engenheiras, enfim, todos aqui, aqueles que têm a sua profissão. Se nós pararmos de estudar, automaticamente nós vamos ficar atrasados e vamos perder muitas oportunidades boas de emprego. Nós só vamos ter uma vida de excelência na nossa vida profissional a partir do momento que eu me esforçar. E se esforçar exige trabalho, se esforçar exige dedicação, se esforçar exige muitas das vezes acordar cedo e dormir tarde, se esforçar, irmão, exige um esforço, literalmente, uma dedicação. Como que eu quero ter um casamento bem sucedido se eu não me esforço como esposa? A palavra do Senhor diz que a mulher sábia não come o pão da preguiça. Olha que forte. A mulher sábia não come o pão da preguiça. A mulher sábia é aquela que acorda cedo, aquela que cuida dos filhos, do marido, e ainda tem tempo para ser uma ótima profissional, em áreas da sua vida. O homem sábio é aquele que ama, acolhe a sua esposa, como diz a Bíblia. Aquele que vai buscar o sustento, aquele que honra a sua esposa, que honra os seus filhos, que honra a sua família, que honra a igreja, que honra e que faz com excelência, se esforçando. Mas talvez você pode dizer assim, mas por mais que eu me esforce, no meu casamento ou em áreas da minha vida, parece que para o outro nunca é o suficiente. Exatamente. Não se baseie no melhor do outro, mas no seu melhor, porque daí você não se frustra. Quando nós baseamos a nossa excelência, o nosso melhor no melhor do outro, nunca vai ser o suficiente. Mas baseie o seu melhor, a sua suficiência em Deus. Em Deus, Deus é a nossa suficiência. E é Ele que nos capacita, é Ele que nos faz avançar, é Ele que ativa a nossa vida em todas as áreas. E a única coisa que Ele nos pede, se esforce. Aleluia. Nós precisamos nos esforçar. A gente está cansado de ver, às vezes até em ministrações ou em palestras de coach, que se nós queremos um diferencial, nós temos que ser primeiro, nós temos que ser esse diferencial. E é isso que Deus ensina. Seja um diferencial aonde você estiver. Nós fomos ensinados errados, em cima muitas das vezes de púlpitos, que nós deveríamos estar escondidos, que ser melhor, ser excelente é prepotência e arrogância, mas prepotência e arrogância são coisas totalmente diferentes e opostas da excelência.
Porque Deus exige, Deus espera que nós venhamos ser excelentes, que nós venhamos nos esforçar, nos destacar em todas as áreas da nossa vida. Nós como cristãos temos que ser aquele que o mundo vai olhar para o nosso casamento e vai dizer: eu quero ter um casamento igual daquele irmão e daquela irmã. Eu quero que os meus filhos sejam igual aos filhos daquela irmã. Nós como cristãos, no nosso trabalho, na nossa profissão, as pessoas têm que olhar e dizer: eu quero, se um dia eu for nesta área, eu quero ser profissional igual fulano de tal, igual ciclano, porque aquele faz com amor e excelência. Aleluia. Porque muitas das vezes nós pregamos apenas um milagre. O milagre é muito bom, mas esquecemos que para chegar no milagre houve um processo e um percurso no caminho. Aquela mulher do fluxo de sangue foram 12 anos, não foi 12 dias. E ainda para ela ser curada, ela teve que romper a multidão, romper os dogmas da época, se arriscando a ser morta, porque ela é considerada imunda perante a sociedade. Ela teve que ter um esforço extraordinário para ali sair pelas barreiras da religiosidade, as barreiras do costume da época, as barreiras do seu próprio ali fluxo, da sua própria natureza, no momento que ela estava vivendo. Porque eu imagino, irmãs, as irmãs aqui vão me entender, eu imagino que aquela mulher que estava só o pó da rabiola. Irmãos, vamos aqui, né, minhas amadas irmãs, isso não é para os irmãos não, tampa os ouvidos aí. Quando estamos no dia feminino, né, pelo amor de Deus, é só Deus na causa. É uma fraqueza nos ossos, é uma fraqueza no corpo, é dor de cabeça. A gente, como diz o pastor Cláudio Duarte, a mulher, ela é o fênix, né? Ela se renasce das cinzas. É aquele dia que, misericórdia, a gente está daquele jeito. Agora imagine uma mulher há 12 anos sofrendo de uma hemorragia. E ainda assim, ter que se esforçar para conquistar um milagre. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, pela nossa força, nós nunca herdaríamos o reino de Deus. Uma, porque não é pelas nossas obras, ou por aquilo que fazemos, que quer que seja, mas é pela graça e a cruz de Cristo. Mas sem o nosso esforço, nós nunca chegaremos no céu. Aleluia. Oh, glória a Deus. O que fazer para viver uma vida extraordinária? Uma chave que vai ativar todas as áreas da nossa vida é justamente essa palavrinha, o esforço. Esforço significa força, energia, estímulo. Significa luta, significa empenho. Esforço significa dedicação. Esforço significa entusiasmo. Esforço significa coragem. Tudo isso são o significado de esforços. Se nós não tiver esforço, se nós não tiver empenho, se nós não tiver dedicação, entusiasmo, coragem, irmãos. Uma que a Bíblia fala que Deus não tem prazer no frouxo. Deus nos criou para ser valentes e corajosos. Mesmo quando o mar está na frente, mesmo doente, mesmo nas adversidades, ainda assim Deus olha para nós e diz: esforça-te, tem de bom ânimo, porque eu sou contigo, eu te ajudarei, te esforçarei, eu te sustentarei, eu caminharei contigo. Tem dias, irmãos, vamos ser verdadeiros nas nossas palavras. Tem fases da nossa vida que o desejo do nosso coração e da nossa alma é nos prostrar. Tem fases da nossa vida que o desejo do nosso coração é se fecharmos. E tem fases da nossa vida que nós estamos nessa situação e ainda existem pessoas que vão olhar para nós e falar: cadê o teu Deus? Oxe, você não é crente não, você não serve Jesus, é isso e aquilo. Igual os amigos de Jó. Quando eles perderam tudo, tal, aqueles amigos que eram até amigos chegaram e falaram: não é possível, você pecou. Não, está em pecado. Não tem outra explicação. Você está em pecado. Para você ter perdido tudo, meu amigo, para você estar na situação que você está em pecado. Mas nem sempre, irmãos. Eu acho que o papel da igreja é dizer para você, com todo amor e carinho e dedicação que tem essa igreja, que não importa o processo que você esteja atravessando, nós vamos nos esforçar junto com você. Que não importa o processo que você está atravessando, nós vamos dizer: estamos juntos e misturado, vamos alcançar o céu, vamos nos esforçar junto, vamos orar junto, vamos jejuar junto, igual essa igreja tem feito, vamos entrar em propósito junto, vamos ativar a nossa fé. Mas sem esforço não chegaremos lá.
No livro de João, no capítulo 9, tem a cura de um cego de nascença. E é muito linda essa história. Diz assim: caminhando Jesus viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: mestre, quem pecou? Até os discípulos, olha só. Os próprios discípulos olharam para aquela situação, olharam para Jesus e falaram: viu, quem pecou? Ele que pecou, este que pecou? Ou seus pais, para que nascesse cego? Aí Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestassem nele as obras de Deus. Nós, como seres humanos, temos uma facilidade de imaginarmos ou de apontarmos, mas nós, como igreja, nós temos que respeitar o processo na vida do nosso irmão, porque nós não sabemos o processo que ele está atravessando, e nem vocês imaginam o processo que eu atravesso. Só Deus sabe o processo, tanto interno e externo, que cada um de nós atravessamos na caminhada. Só Deus sabe se a gente está lá com a conta bancária, né, no azul ou no vermelho, se está passando por uma enfermidade, ou com tantas coisas, ou uma angústia da alma, ou traumas, feridas, que vêm às vezes nos maltratando, e aí a gente escuta falando: mas você não tem fé. Mas eu quero te dizer que ainda que você não tenha fé, apenas se esforce, porque se você se esforçar, a fé vai chegar. Se você se esforçar, você vai conquistar. Se você se esforçar, você vai ser um diferencial em tudo que você colocar as suas mãos, porque Deus tem prazer naquele que se esforça. Deus tem prazer em abençoar aquele que não fica esperando cair do céu. Meu querido, só cai do céu chuva. Vamos correr atrás do prejuízo. Se você quer ser um diferencial espiritualmente, ore mais, jejue mais, leia mais a Bíblia, consagre mais. Se você quer ser um diferencial na sua profissão, estude mais, vá mais, se esforçamos. A Bíblia fala: venhamos nos esforçar em conhecer a Deus. Então, uma chave, irmãos, que vai literalmente ativar a sua vida em todas as áreas, se chama esforço. Vamos nos esforçar mais. E o esforço, Jesus deixou em tantas áreas da Bíblia. Se você for lá para o Sermão do Monte em Mateus, o que ele fala? Será que isso não é esforço? Se alguém te obrigar a andar 1 milha, ande com ele 2. Deus estava dizendo assim: eu espero mais de você. Oh, aleluia. Deus está dizendo para mim, irmã: Silene, eu espero mais de você. Aleluia. Mas aí a gente pode estar dizendo: Jesus, mas está difícil. Eu oro, as portas não se abrem. Eu jejuo, o dinheiro não chega. Jesus, está difícil. Aí Jesus fala: viu, eu espero mais de você. Eu espero mais de você. Porque o Deus que você serve é o Deus eu sou. Sabe o Deus eu sou? Eu sou o Deus eu sou, que estou passando com você pelo processo. Todos os processos da nossa vida são processos de intimidade, são processos de crescimento, processo de evolução. Esse processo está te evoluindo. Esse processo está te dando crescimento, sabedoria, entendimento. Se esforce mais. Deus espera mais de nós. Às vezes nós fazemos muito pouco mediante a capacidade que eu e você temos. Esse é o problema. Deus nos criou com capacidade extraordinária para nos adaptarmos, para realmente nos levantarmos da cinza, para realmente nós evoluirmos, e nós não imaginamos a força que Deus já depositou em mim e em você. Uma força de superação, uma força de avançar, uma força de crescer. Meu querido, vamos nos esforçar um pouco mais. Aleluia. O esforço, ele não é apenas algo físico, mas ele é algo espiritual e interno. Porque às vezes não conseguimos nos esforçar da maneira certa, porque tem feridas internas no nosso coração que nos paralisam,
que não nos deixam avançar, que nos fazem ter tantas crenças limitantes, que não nos deixam nos esforçarmos um pouquinho mais. Sabe aquela crença limitante que vem no seu pensamento e que fala, mas você se esforça, rema e não sai do lugar? São crenças limitantes dentro de você. São crenças que te paralisam, que te estagnam num lugar apenas. Mas Deus, aleluia, Deus está passando com você por esse processo. Eu quero te dizer, direcionado pelo Espírito Santo, que nenhum trabalho é vão no Senhor. É Bíblia. Nenhum trabalho é vão no Senhor. Nenhum trabalho é vão no Senhor. Nenhum dos seus esforços serão jogados ao vento. Nenhum dos seus esforços serão esquecidos. Os seus esforços podem ser esquecidos pelo seu esposo, pela sua esposa, pelo pastor, até muitas das vezes. Por quem quer que seja, o seu esforço pode passar desapercebido no seu trabalho, porque eles não te enxergam, mas diante de Deus, o nosso esforço é reconhecido. Diante de Deus, o nosso trabalho não é vão, porque a nossa recompensa, nós não devemos esperar de mãos humanas. A nossa recompensa, ela vem do Senhor. Aleluia. Por isso, venhamos fazer tudo com excelência. Aleluia. Irmãos, é muito difícil você buscar excelência no vale. É muito difícil você se esforçar no dia da escassez. É muito difícil você se esforçar quando tudo dá errado. É muito difícil você se esforçar quando você não enxerga nada e ainda assim as pessoas olham para você, mas como você não está vendo? E aí muitas das vezes questionamos a nossa própria fé. Mas que venhamos fazer igual aquele homem quando seu filho estava endemoniado. Os discípulos não puderam expulsar. Talvez eu não vou poder te ajudar, e ninguém que está ao teu lado também. Mas Jesus, quando Ele chega, oh aleluia, quando chega o processo finda, Jesus, aquele que não permite que o nosso esforço seja em vão, e que o nosso trabalho não seja reconhecido. Até Ele fala, quando você for orar, no livro de Mateus Ele fala assim, quando você for orar, vai, fecha a tua porta, e em secreto, fala comigo, porque eu vou te honrar depois publicamente. E como já foi falado, não se trata em Ele nos honrar, mas em nós honrar Deus. Mas quando nós honramos Deus, nós também somos honrados. Quando nós honramos Deus, nós não somos honrados para uma prepotência, mas nós somos honrados para que aqueles que olhem para nós, vejam, Deus está com ele. Deus é o que domina a vida dele, e Deus é o que direciona a casa dele. Eles veem Deus em nós. E o processo é necessário para que nós venhamos ter um coração aquebrantado diante de Deus. Por isso eu quero te dizer, não se entristeça, talvez pelo processo que você esteja passando. Quero te dizer com toda a convicção, nenhum do seu esforço vai ser jogado ao vento e vai ser esquecido pelo Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Isso é tão mais profundo, irmãos. Rapidinho, quero fazer apenas essa observação que eu escrevi aqui, que eu achei importante. No livro de Coríntios, no capítulo 7, o versículo 14. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. Por que eu quis só frisar esse versículo relacionado a casamento? Porque é algo que eu aprendi e que faz parte da minha vida. Não adianta eu orar, jejuar, se as minhas atitudes falam ao contrário. Se o meu comportamento dizem ao contrário da minha fé. Porque a própria Bíblia diz que a árvore, ela é conhecida pelos frutos. Então eu posso orar, posso jejuar, eu posso ter uma linguagem, como o Maico já disse aqui, de cristão. Mas se o convívio que as pessoas têm comigo
eu não demonstro o meu caráter em Cristo, eu não estou sendo excelente, eu não estou me esforçando. E quando eu li, muitas das vezes a gente fala, nossa, o marido é santificado pela esposa, porque a esposa ora, porque a esposa jejua, porque a esposa está, ou vice-versa. Não, isso também faz parte, mas é pelo teu convívio, pelo teu testemunho. A mulher que era brava, não é mais. A mulher que quebrava tudo, não quebra mais. A mulher que não era compreensiva, agora ela passa a ser compreensiva. A mulher que tinha os comportamentos de um jeito, agora ela tem outro comportamento de outro jeito. Que venhamos nos esforçar, irmãos. Amém? Que o Espírito Santo possa ter falado no seu coração. Que o Espírito Santo, porque o Espírito Santo de Deus falou muito comigo através desta palavra. Porque se esforçar exige muita dedicação. Se esforçar, não é não, pastor? 28 dias sem comer, em jejum, não é brinquedo não, irmãos. Né? Você está ali em jejum, aí passa aquele cheiro de café. Irmãos, vou contar algo rapidinho, já encerro. Um dia, vocês vão rir, mas pode rir, eu deixo. Eu estava jejuando, eu moro numa chacrinha, eu e meu esposo, né? E do lado de fora da chácara tem um pé de goiaba. Mas é umas goiabas que não dão muito grande, as goiabinhas um pouquinho menor. E eu levava os meus filhos para pegar a van ali na frente que passava na porta de casa. E aquele dia eu estava empolgadíssima, jejuando, ouvindo os louvor, aquela coisa gostosa, sabe o que a gente faz em casa? Parece uma louca, né? Dando glória, aleluia, lá a gente está sozinho mesmo, né? Aqui na igreja, às vezes as pessoas ficam meio tímidas. Mas em casa, só a gente lá com o sonzinho ligado, ninguém segura, né? Aí louvando, adorando, tal, em jejum. E fui, sabe quando dá aquele desliga a mente? E fui levar. Irmãos, quando eu saí lá fora, eu vi uma goiaba, mas pense, não era uma goiaba, era a goiaba. Não era a goiaba que eu estava acostumado de ver naquele pezinho minúsculo, não. Parece que a goiaba cresceu, irmãos. A goiaba era uma bistela, assim, coisa mais linda a goiaba. Nossa, na hora que eu vi aquilo, eu assim, nem lembrei que estava jejuando, nada. Eu catei a goiaba e pá, dei uma mordida e comi. Eu falei, não acredito que uma goiaba quebrou meu jejum. Não é possível. Não estou acreditando nisso. Veja a goiaba, irmãos, quebrou meu jejum. Eu falei, Jesus, me perdoe, Jesus, já foi, comi a goiaba. Então o esforço exige muita dedicação em todas as áreas da nossa vida. E coisas simples, como uma goiaba, passa no nosso caminho para nos tirar o foco, para nos fazer tirar a percepção daquilo que nós realmente temos que nos esforçar para alcançarmos. Amém? Deus abençoe os irmãos grandemente.